Olá pessoal, eu sou o Juan Marques, sou trader e desenvolvedor de robôs, trabalho em parceria com a plataforma SmartBot e essa é a minha estratégia Horus, o período inicial dela aqui com resultado de backtests e aqui o desempenho a partir do lançamento. E nós estamos tendo aqui um destaque para o tendência Amarna, que é o líder do nosso placar de setups e vem com desempenho muito satisfatório aqui a partir do lançamento. Nessa semana, o nosso tendência Amarna teve um destaque também no Instagram da plataforma SmartBot, sendo o robô que opera mini dólar com melhor rendimento aí na semana, com um acumulado de R$ 1.511 na semana. Você vê a diferença, o segundo colocado teve R$ 265 positivo operando mini índice. Hoje eu vou utilizar uma conversa que eu tive com um amigo e cliente, Newton. Ele operou há um tempo atrás com a estratégia Cryon e viu agora o resultado do tendência Amarna e se interessou também pelo robô. Me fez algumas perguntas que eu considerei bem pertinentes. Eu já respondi para ele e vou fazer o vídeo em cima que eu acredito que pode sanar a dúvida de muitas pessoas, né, que têm interesse em operar com a estratégia. Primeiro aqui ele me parabenizou pelo robô e me perguntou, depois se possível, me fala qual é a ideia de forma genérica desse tendência Amarna. Aí eu respondi para ele que o tendência Amarna tem o mesmo critério de entrada que os outros robôs da Horus. A diferença, que eu acredito que tem tido um retorno bem satisfatório, é que nós temos 10 pontos de stop loss para 40 pontos de ganho máximo. Então é um stop de perda praticamente 1/4 do ganho máximo. E tem o percentual de acerto de 58%. Para ficar mais fácil a conta, eu vou arredondar esse percentual de acerto para 60%. Então quer dizer o que? A cada 10 operações, o robô acerta 6 e erra 4, com esse percentual de acerto de 60%. Então, as 4 operações que ele erra, 4 vezes 10, então dá 40 pontos de loss, e as 6 vezes que acerta, ganhando 40 pontos, 40 vezes 6. Tem um resultado de 240 pontos, menos os 40 do loss. A grosso modo, a cada 10 operações, fica com um saldo de R$200 positivo. É lógico que dentro dessas operações, algumas com ganho não vai pegar a pontuação máxima, né, de 40 pontos. Pode ser que alguma saia com a parcial e o segundo contrato não chegue aos 40 pontos. E nem sempre esse resultado vai ser dentro de 10 operações certinho. Pode ser que às vezes em 10 operações ele acerte até mais do que essas 6 ou erre até mais do que essas 4 também. Isso daqui é um valor que nós temos a longo prazo, né? Analisando o robô aí ao longo de 6 meses aproximadamente. Eu falei com ele que ele pode mandar as dúvidas que eu respondo assim que tiver tempo. Então ele me perguntou, na verdade eu operei muito com o Cryon, Delta e Gama e gostaria de saber um pouco mais sobre o Amarna. Você citou 10 pontos de loss e 40 de ganho máximo. Gostaria de entender de forma mais clara os critérios de entrada dele. Então a primeira pergunta. Aí eu respondi aqui, os critérios de entrada são pelo indicador de volatilidade ATR, porém as entradas são feitas contra a tendência. No final de um candle que muda o indicador de venda para compra, por exemplo, ele entra na venda e não na compra. Então ele tem a entrada invertida. Então vou dar o exemplo de uma operação do tendência Amarna. Aqui o nosso indicador de volatilidade, indicando sempre venda, em vermelho. Nesse momento, gera um pivô de alta e tem a mudança de polaridade desse indicador, onde estava indicando venda, passa a indicar compra. Nessa mudança, ele entra aqui logo em seguida, no próximo candle, no início do próximo candle, só que ele não entra na compra, ele entra com sinal invertido, entra na venda. Então aqui ele fez uma venda, teve aqui depois a queda, o indicador até mudou para indicar a venda de novo, mas ele já está em operação, isso não muda a operação dele, e aqui saiu com resultado positivo.
o valor de R$ 148, a parcial com um contrato. Aqui uma outra operação. Nosso indicador estava indicando compra. Teve uma mudança brusca aqui no sinal de volatilidade para indicar uma venda. No final dessa mudança, ele entra posicionado na compra e depois dessa subida aqui ele fez a parcial com um contrato e aqui já no final do dia saiu com os outros 3 contratos com lucro de R$ 585. Então ele usa essas correções, geralmente o mercado dá uma violinada no sentido contrário para fazer uma entrada contra essa mudança. A mudança foi para a venda e a entrada é realizada na compra. Analisando o histórico do mercado passado para chegar nessa ideia, nós identificamos que a maioria dessas mudanças que tem contra o sentido principal da tendência, elas não se confirmam. Então aqui está indicando venda, não é porque mudou para a compra que o mercado vai começar a subir direto. A maioria das vezes o mercado vai contra. Isso funciona como uma correção para depois o mercado ter continuidade de novo. Então essa é a lógica do robô, a lógica das operações. Então a segunda pergunta, quantos trades por dia e quais melhores horários costumam ter êxito? Aí eu respondi para ele que na versão Amarna faz poucos trades por dia, de 3 a 5 em média. E na versão Scalper, que o objetivo de loss e o ganho são mais curtos, ele pode realizar mais operações durante o dia. Então o critério de entrada, a lógica da entrada nas operações vai ser a mesma. Mas como ele vai sair da operação mais rápido, né, vai pegar ou o ganho ou o loss mais rápido, então ele vai ter oportunidade de fazer mais trades durante o dia. Agora, para analisar os momentos do dia em que as operações são melhores executadas, tem mais percentual de ganho, teve um outro cliente, o Thiago, que fez uma planilha bem interessante e ofereceu para mim e para todos os usuários também da estratégia Horus. Qualquer usuário pode entrar em contato comigo ou com o nosso suporte, né, no RM Robôs Investidores, e solicitar essa planilha que ela será enviada gratuitamente, sem custo. Vamos acompanhar aqui uma breve explicação sobre essa planilha. Olá, bom dia, tudo bom? Eu fiz uma análise dos dados, né, de principais robôs da Horus. Eu tentei recriar uma série de indicadores aqui em cima, são basicamente os mesmos que tem na plataforma. Alguns eu acho que estão até um pouco mais confiáveis, talvez. Mas, enfim, o que eu achei bem interessante aqui nessa história? Primeiro, para poder olhar os robôs de maneira agrupada, né, ver o resultado global e ver algumas tendências, tá? Um dos resultados que não aparece de maneira específica, não aparece de maneira bem evidente lá na plataforma, são os fechamentos por mês. Então a gente pode ver aqui, né, quais são os meses que fecharam positivo, quais são os meses que fecharam no negativo. Outro ponto interessante aqui é os resultados de operação, por comprado e vendido. Tá? Aqui é o resultado por horário de entrada e por ordem de trade no dia. Então, primeiro, qual que é a tendência no histórico? Digamos assim, primeiro trade, segundo trade, terceiro trade, quarto, quinto e assim por diante. Tá? Então, você pode olhar isso como grupo, pode filtrar por cada um dos robôs, para você enxergar cada um deles individualmente. Pode olhar por período, por hora de entrada. E uma coisa muito interessante que eu verifiquei aqui, por exemplo, se eu pegar mês 8 e o mês 9, aconteceu uma coisa muito interessante. A gente tem poucos robôs, né? Não coloquei todos porque dá um trampo imenso, né, fazer isso daqui, mas eu coloquei os que eu achei principais ali em termos de resultado, ok? Mas o que é interessante aqui? Vendido. O resultado dos robôs comprado e vendido foi diametralmente oposto nesses últimos 2 meses. Tanto que o meu Amarna está parametrizado para operar só no vendido. Então isso chamou muito minha atenção. Então é uma coisa que de repente pode ser interessante para você fazer alguma análise de como os robôs estão operando. Tá joia? Aqui, eu coloquei aqui esse outro filtro, que é para você selecionar se você quer enxergar só comprado ou só vendido. Mas o que é importante aqui? Eu tenho que deixar um ou o outro selecionado, ou os dois, tá? Porque é uma questão da estrutura que eu criei, acabou ficando dependente dessa informação.
Então ou outro pode ter que ficar selecionado. Se você tentar tirar todos os filtros, ele vai bagunçar a informação. Então é importante deixar ou comprado, ou vendido, ou comprado e vendido. Tá joia? Mas dá uma olhada, vê se esse tipo de informação ajuda. Eu achei que me ajudou muito a repensar algumas estruturas dos robôs, né? E agora que eu estou conseguindo ter lucro com o robô por conta dessa análise. Tá joia? Então dá uma olhada, depois a gente se fala. Valeu, abraço! Então essa é uma ferramenta desenvolvida pelo Thiago, que está ajudando muito ele a ter os resultados satisfatórios e espero que possa ajudar também todos os clientes da Horus. Vamos para a terceira pergunta. Em dias, horários e indicadores, ele costuma ser travado? Então, respondi para ele que só em dias de notícias de alta relevância, como payroll, rolagem, etc., resumindo as notícias de 3 tourinhos. Então, a quarta pergunta, ele opera mini índice ou mini dólar? Aí eu respondi para ele que opera o mini dólar, né? Esse robô é específico para o ativo mini dólar, e ele achou muitos 10 pontos de loss para 40 pontos de ganho. Então, eu expliquei para ele que o Amarna tem essa configuração de 10 pontos de loss para 40 pontos de ganho, mas no placar nós temos outras versões com pontuação de alvo e loss diferente, mas com números fica difícil a gente discutir, né? Todos os robôs estão em operações e o melhor desempenho no momento está sendo do Amarna. Aí no 5. Aí a quinta pergunta. Eu gostaria de fazer o pagamento tanto do robô quanto da estratégia no débito em conta. É possível? Ou transferência em conta? Não tenho condições de passar no cartão de crédito. Aí eu respondi para ele que infelizmente não, que a SmartBot só trabalha com o cartão de crédito e eles que fazem o recebimento. Eu não faço o recebimento da estratégia, então não consigo no débito. Mas tem um cartão de crédito pré-pago. Até no suporte da SmartBot mesmo, eles explicam e indicam esse cartão onde você pode acrescentar os fundos antes de fazer o pagamento. Então, sai praticamente elas por elas em relação a uma transferência ou depósito em conta, né? Aí ele me perguntou aqui, aquele de tendência é contra a tendência e o padrão? Eu gostaria de testar dois, o padrão e a tendência. Então, assim, a entrada do Horus, de todos os Horus, a entrada vai ser a mesma. Vai ser aquela mesma entrada contra a tendência. Vai ser contra a mudança de polaridade do indicador. A diferença são a pontuação de alvo. Então, tendência tem um alvo mais longo, que é quando o mercado está bem direcional para pegar essa movimentação toda. E o scalper tem um alvo mais curto e o padrão é o meio termo entre os dois. Então, aqui nós temos o histórico do tendência Amarna, desde o dia 1/4 até o dia de hoje, dia 28/10, saiu com capital aí de R$4.000 para R$19.000, tendo um retorno líquido de R$15.000, praticamente R$16.000, né, nesse tempo. Esse robô está operando com 4 mini contratos. A garantia recomendada para cada mini contrato é de R$1.000, então R$4.000 operando 4 mini contratos. Esse é o valor que precisa ter disponível em corretora para iniciar as operações com essas configurações, né, rodando com 4 mini contratos. É possível também iniciar com apenas R$1.000 de garantia e operando um mini contrato. Aí a única alteração que será feita é que ele não vai fazer realizações parciais. Vai ser só a entrada e a saída final com 40 pontos, sem realização parcial. Mas isso não vai interferir muito no resultado, não. Para operar utilizando a estratégia Horus, você precisa de fazer a assinatura da estratégia pelo valor mensal de R$149 e assinar um dos planos da plataforma. O plano Lite, o mínimo para iniciar, é de R$99. Então, seu investimento inicial para começar vai ser de R$250. Eu costumo dizer que o investimento que você faz no robô é de R$149, porque nos próximos meses você só vai pagar essa mensalidade se o robô estiver gerando lucro. Então, você só vai continuar com a assinatura ativa se estiver gostando do robô e tendo lucro. Se não, você só vai fazer esse primeiro pagamento. No momento, nós temos mais de 120 assinaturas ativas e a maioria das assinaturas que estão ativas assinaram o robô no mês de lançamento, no mês 5.
Então está do mês 5 até o mês 10 com a assinatura ativa, praticamente 5 meses operando com a estratégia. Né? Isso já deixa claro para a gente que a pessoa está tendo lucro utilizando a estratégia, porque ninguém vai ficar pagando durante 5 meses o robô sem estar satisfeito, né? Sem ter um rendimento satisfatório. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para a assinatura da estratégia e também o nosso contato do suporte técnico. Qualquer dúvida pode entrar em contato, nós estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado e prosperidade a todos.